Oi, meu nome é Wallace. Eu vou resolver esse exercício 3.6 do livro do Young and Friedman, 14ª edição, volume 1. Leiam a descrição, por favor. Tentem resolver o exercício antes de assistir o vídeo e vamos lá, né? Então, um objeto como um cão move-se em um plano. Em t1 igual a 10 segundos, sua velocidade tem componentes, né, Vx 2,6 metros por segundo e Vy menos 1,8 metros por segundo. Durante o intervalo de tempo entre t1 igual a 10 segundos e t2 igual a 20 segundos, a aceleração média do objeto tem um módulo de 0,45 metros por segundo ao quadrado e está em um ângulo de 31 graus em relação ao eixo x no sentido anti-horário em direção ao eixo y. Letra A. Calcule os componentes x e y da velocidade do objeto em t2 igual a 20 segundos. Então, né, vamos começar aqui o seguinte. Não vou desenhar nesse caso não, porque é num plano, né? Vou desenhar só quando pedir para desenhar, tá? Que é o caso da letra C, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, algumas anotações. Tá, em T1, ou seja, T1 igual a 10 segundos, sua velocidade, né? Então, V de T1 vai ser o Vx, que é 2,6 metros por segundo, vou colocar aí chapéu, e o Vy, né, menos 1,8 metros por segundo, J chapéu, que é o Vy. Durante o intervalo de tempo entre T1, 10 segundos, e T2, 20 segundos, então vou colocar aqui que T2 igual a 20 segundos, a aceleração média do objeto tem um módulo de 0,45 metros por segundo ao quadrado. Então, o módulo da aceleração, né, vou colocar aqui a aceleração média, é 0,45 metros por segundo ao quadrado. Beleza. E está em um ângulo de 31 graus em relação ao eixo x no sentido anti-horário em direção ao eixo y. O que significa isso, né? Se a gente tem aqui o eixo x e o eixo y, vou colocar aqui, ele falou, né, ó, que ela tem esse módulo e está em um ângulo de 31 graus em relação ao eixo x no sentido anti-horário. Então, o eixo x positivo, aí está 31 graus no sentido anti-horário, ou seja, gira nesse sentido. E aí, em direção ao eixo y positivo. O eixo y positivo é esse, né? Então, é exatamente assim, ó, gira aqui assim. Então, seria, né, esse vetor, a aceleração, seria alguma coisa assim, né? Ele faz um ângulo θ, né? Esse θ é de 31 graus, beleza? É basicamente isso que está dito aí, tá bom? Então, vamos lá, né? Ele quer que calcule as componentes x e y da velocidade do objeto em t2 igual a 20 segundos. Note que é um exercício de aceleração constante, né? Então, o que a gente pode fazer, né? Como a gente tem aqui a velocidade inicial, né? O v de t1, a gente tem o vx1 e o vx2, o vy1, na verdade, né? E ele vai querer, então, né, como ele quer as componentes da velocidade do objeto em t2, né? Então, ele quer o vx2 e o vy2, beleza?
Então, a gente pode separar o movimento, né? A gente pode considerar um movimento só em x e um movimento só em y. A gente pode fazer isso separado. Então, vamos começar aqui a letra A. Então, ó, beleza. Ele quer saber quanto que é, né, o Vx2. O Vx2 vai ser a velocidade inicial, pode ser ali no Vx1, mais a aceleração vezes o intervalo de tempo, né? Só que o intervalo de tempo é o T2 menos o T1, beleza? Só que a gente não sabe essa aceleração, né? Essa aceleração não é esse cara aqui, né? Essa aceleração é o AX, beleza? Porque a gente está trabalhando só com eixo X. Ou seja, essa aceleração é esse cara aqui. E depois no eixo Y a gente vai ter esse cara aqui, certo? Então é o seguinte, ó, isso é um triângulo retângulo, tá? Triângulo retângulo. Então, a gente pode calcular aqui, né? O cosseno de θ vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Mas hipotenusa é um módulo do vetor, né? Então, vai ser AX sobre o módulo. Vou chamar só de A, tá? Não vou ficar escrevendo aceleração média, não, porque ocupa espaço. Então, eu vou chamar só de A aqui, beleza? Então, o AX é simplesmente A cosseno de θ. Aí, seno de θ é cateto oposto, ou seja, o AY sobre a hipotenusa, que é o módulo de A. Então, vou até apagar esse M daqui também. Então, vai ficar AY sobre o módulo de A. Assim, AY é igual a seno de θ. Beleza? Então, vamos lá. Esse AX, então, é só a gente substituir aqui. Então, o Vx2 é Vx1 mais A cosseno de θ vezes T2 menos T1. E aí aqui o Vy2 é o Vy1 mais o AY vezes T2 menos T1. Isso aqui é a equação da cinemática, né? Normal. Então, a gente vai ter Vy2 é igual a Vy1 a seno de θ T2 menos T1. Aí, como a gente já está um pouquinho mais para frente, né? Não precisa ficar fazendo isso aqui toda hora, né? Por quê? Simplesmente, ó, se a coordenada tá com o ângulo, né, ou colada no ângulo, é cosseno. Se a coordenada tá sem o ângulo, né, então é seno, tá? Então você já pode escrever isso aqui direto e isso aqui direto. Então, se o ângulo tivesse desse lado, a y estaria com o ângulo, então seria cosseno. E a x estaria sem o ângulo, então seria seno, beleza? Então é isso daí. E aí ele quer saber, né, qual que é as componentes x e y da velocidade. Então aí a gente tem que substituir números, né, para poder saber quanto que vale isso, tá? Então aqui vai ser, né, a velocidade em x inicial, né, é essa daqui, o Vx1. Então seria 2,6 metros por segundo, mais a aceleração, né, que é 0,45, que é o módulo dela, né, então é esse valor mesmo, segundo ao quadrado,
vezes o cosseno, né, de 31 graus, não vou ficar colocando casa decimal não, tá? Vezes 20 segundos menos 10 segundos. Então é isso aí que a gente tem. Vou tentar diminuir isso aqui um pouco, senão não vai caber os dois, não. Aí aqui o VY2 vai ser menos 1,8 metros por segundo mais 0,45 metros por segundo ao quadrado vezes o seno de 31 vezes 20 segundos menos 10 segundos. Beleza. Aí esse segundo ao quadrado aqui, ó, vai embora com esse segundo e esse segundo. E aqui a mesma coisa. Então vai sobrar metro por segundo, né? Estamos calculando velocidade, então faz sentido. Então já volto com o resultado. Então os resultados foram, né, de 6,5 metros por segundo para Vx2 e 0,52 metros por segundo para Vy2. Ou seja, né, o V2, né, o V de T2 é 6,5 metros por segundo e chapéu mais 0,52 metros por segundo J chapéu. Beleza. Então vamos para a letra B. A letra B pede, né? Determine o módulo, a direção e o sentido do vetor velocidade do objeto em T2 igual a 20 segundos. Então é a mesma história de sempre, né? Primeiro, né, teríamos que pegar que o módulo da velocidade, então, em T2 seria esse cara aqui. Ao quadrado, né? Mais esse outro cara aqui ao quadrado. Aí talvez você fale assim, não é só pegar esse cara aqui ao quadrado, mas esse aqui ao quadrado e tirar a raiz quadrada, não. Sim, vai dar certo. Mas pensa que na prova de Física 1, pelo menos aqui na UFV, você não teria esses números, né? Você teria valores assim, ó, Vx1, A, cosseno de θ, T2 menos T1. Você teria isso daqui. Então, o que você teria que levar ao quadrado seriam essas coisas que estão aqui, tá? Por isso que eu estou fazendo aqui, beleza? Mas depois eu vou só substituir isso aqui mesmo e levar ao quadrado para mostrar que dá a mesma coisa, tá? Então, fica assim. Aí isso daí, né? Fica feio, né? Feio pra caramba, tá? Não vai ficar bonito, não. Assim, dá para desenvolver um pouquinho? Dá, mas não vai ficar muito legal, não. Porque esse cara aqui fica ao quadrado, né? Aí é quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar 2A Vx1 cosseno de θ, T2 menos T1, e aí o quadrado do segundo, então ficaria A ao quadrado, cosseno ao quadrado, T2 menos T1 ao quadrado. Aí o daqui ia ficar Vy1 ao quadrado, mais duas vezes A Vy1, aí aqui seno de θ
T2 menos T1 e A ao quadrado, é seno ao quadrado, né? Seno ao quadrado de θ, T2 menos T1. Lembrando, né? Essas duas coisas estão somando, né? E aí, assim, algebricamente não dá para somar esses dois caras, né? E esses dois aqui também não dá para somar, não, né? Dá para colocar o 2A em evidência e o T2 menos o T1 em evidência. E aqui dá para colocar isso aqui em evidência, né? Então ficaria... tá vendo? É muito grande, por isso que eu estou fazendo até separado aqui. Estou só mostrando, né? Como que seria se quisesse simplificar isso daí um pouquinho. Colocar ó, o 2A aqui, ó. 2A e 2A. E o T2 menos o T1 dá para pôr em evidência. Então ficaria 2A, T2 menos T1. E isso multiplicando, né? O Vx1 cosseno de θ mais o Vy1 seno de θ, né? Então ficaria desse jeito. E deixa eu ver aqui. Isso daqui dá para pôr isso aqui em evidência, isso aqui também, e o A em evidência, né? Então ficaria mais A ao quadrado, T2 menos T1 ao quadrado. E aí a gente teria aqui cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Aí, isso aqui é 1, né? Isso é a identidade fundamental aí, né? Da trigonometria. Então, no final, né? Não ficou muito mais bonito, não. O que a gente teria seria isso daqui. Espero não ter errado nada, né? E aí a raiz quadrada disso, né? Que seria a resposta. Bom, o que está errado aqui, né? É que eu coloquei o quadrado aqui, ó, e coloquei a raiz aqui, né? Se eu colocar o quadrado, eu não posso pôr a raiz. Se eu colocar a raiz, eu não posso pôr o quadrado, né? Então, isso aí estava errado, mas eu corrigi, beleza? Então, seria isso daí. Mas, né? Como tá essa coisa feia ainda do mesmo jeito, né? Não vale a pena fazer isso, né, gente? Eu vou excluir isso daqui. Fiz só para mostrar, né? Como que seria, tá? E aí, então, é mais fácil a gente chegar aqui, né? Mas assim, se não tivesse, né? Números, a gente teria que deixar desse jeito aqui, pelo menos, tá? Então agora, vai ser 6,5 metros por segundo elevado ao quadrado mais 0,52 metros por segundo elevado ao quadrado. Então vamos ver quanto que dá isso daí. Já volto com o resultado. O resultado é de aproximadamente 6,52 metros por segundo. Beleza? Pronto. E aí ele quer direção e sentido também, né? Vou chamar de alfa, né? Porque a gente já usou θ, então não posso chamar de θ. Então vamos chamar de alfa. Aí pode ser o arco tangente, né? Poderia ser outra coisa também, né? Mas não importa. Então aqui seria a componente y pela componente x. Então vamos copiar a componente y e a componente x, né? A componente y é essa daqui. Então a gente copia ela.
E a componente x é essa. Aí, né, você pode substituir os números aí dentro para poder ver quanto que dá isso. Mas eu já fiz isso, né, quando eu calculei essas coisas aqui, né. Então, vou só pegar esses resultados mesmo, né, mais fácil, beleza? Então, vai ser arco cuja tangente 0,52 metros por segundo dividido por 6,5, isso, metros por segundo. Aí você pode falar, né? Ah, mas e se eu quisesse, porque eu quero de qualquer jeito usar o arco seno? O arco seno, né? Seria o quê? A componente seria o seno aqui dentro, né? O seno, então, é cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto é o y, né? Então, seria o y mesmo, assim. E a hipotenusa é o módulo do vetor. Então, é isso daqui que a gente calculou, né? Certo? Então, você teria que fazer o arco seno aí na calculadora desses resultados aqui. O resultado tem que dar o mesmo, tá? Então, aqui, o metro por segundo cancela com metro por segundo. E aí você joga isso aí na calculadora, né? E vamos ver quanto que vai dar. Deu aproximadamente 4,6 graus. Então, um ângulo bem pequenininho aí, né? E como os dois são positivos, né? As duas componentes são positivas, a gente sabe, né? Que é o primeiro quadrante mesmo. Então, vai ser esse ângulo aí mesmo. Quem não entender isso, né? De identificar o ângulo aí, vocês podem assistir os vídeos lá de somas de vetores que eu faço essas coisas lá e explico direitinho, tá? Então, beleza. Aí a letra C fala: desenha os vetores de velocidade para os instantes t1 e t2. Qual a diferença entre esses dois vetores? Então, vamos desenhar aí, né? Vou colocar aqui um eixo y e um eixo x. Então, ó, vou copiar aqui, né? Ó, esse aqui é o V2, né? E esse daqui é o V1. Olha só, faltou uma seta aqui. Será que eu não pus aqui em cima? Não coloquei. Beleza? Porque, né, coloquei vetor unitário, gente. Tem que colocar que aqui é vetor também, né? Senão tá errado, tá? Então vamos lá, né? 2,6. 2,6 para x. Então seria mais ou menos aqui assim, né? E menos 1,8 para y. Então seria mais ou menos aqui. Então vai ser alguma coisa assim. Eu estou considerando cada quadradinho como uma unidade, tá? Então o V1 é isso. V de T1, eu vou chamar só de V1 mesmo. V1. Beleza. O V2 é 6,5 para x. Nem tem isso tudo aqui, né? Eu vou ter que colocar. Pera aí. Vou arredar esses caras mais para lá. Beleza. Então, 6,5. Quase 7. Então, aqui. Vai ser aqui, né? Ó. Então, aqui assim. Aí 0,52, então é mais ou menos a metade aqui, né? Um pouquinho mais da metade. Não vai ficar 100% perfeito não, né, gente? Não tem nem como, né? Eu vou
fazer isso de outra cor. Então aqui, mais ou menos a metade aqui. Então é um vetor que vem até aqui. Beleza. Então esse aqui é o V2. O ângulo é bem pequenininho mesmo, né? 4,6. Beleza? Tá bom. E aí ele quer saber qual é a diferença entre esses dois vetores, né? Então olha só, a diferença é o ΔV, né? A diferença entre duas velocidades é o ΔV. Então é V2 menos V1. Ou seja, né? ΔV, então, é né, o V2 é o V1 mais o ΔV. Ou seja, o ΔV tem que ser esse cara aqui, ó, que liga os dois vetores. Porque, né? Como eu já falei, ó, esses dois vetores aqui estão somados, certo? Ou seja, dá o V2 igual está escrito aqui. Beleza? E aí o que que a gente pode fazer, né? A gente pode fazer aqui, ó, ΔV a gente pode calcular, né, esse V2 menos o V1 e ver quanto que vai dar. Então, vou pegar aqui o V2 menos o V1. Tem que ficar entre parênteses, né? Então, vai ser 6,5 metros por segundo e chapéu menos 2,6 metros por segundo e chapéu, mais 0,52 metros por segundo J chapéu, menos com menos dá mais, então 1,8 metros por segundo J chapéu. Somando essas coisas, vamos ver, 6,5 menos 2,6, 6 menos 2 dá 4, aí 3,9. Vou fazer na calculadora só para ter certeza, né? Porque tô gravando isso de noite, já tô cansado já. É 3,9 mesmo. Então, 3,9. Como eu tô cansado, a chance de eu errar é grande, né? Tá, então 0,52. Então isso vai dar 2,32, né? 2,32 metros por segundo J chapéu. Beleza. Tem que dar isso, né? Vamos ver se deu isso mesmo, né? Como que a gente verifica isso? Eu vou pegar esse vetor aqui, vou copiar ele. Aí, deixa eu ver, eu vou fazer o eixo XY aqui mesmo. Poderia até mesmo colocar ali, né? Naquele mesmo eixo XY ali. Mas vou fazer separado aqui para não ficar poluído. Então, agora eu vou colar o vetor que eu acabei de copiar. Beleza. E olha só que interessante, ó. Em X, ó, deu 1, 2, 3, 4. Aproximadamente 4 unidades, como está aqui, ó. E em Y, né, deu 2,3 ali, mais ou menos, né? Então é isso aí, gente. Beleza? Bateu aqui mais ou menos, né? Claro, não fiz 100% perfeito, então não vai bater 100% perfeito. Mas
isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Que vocês tenham conseguido resolver. E valeu e até a próxima.